Olá a todas e a todos. Eu sou o professor Leonardo Alcântara e hoje nós vamos discutir um pouco, dentro da concepção da atividade avaliativa da disciplina de Libras, Teoria e Prática, nós vamos discutir um pouco alguns conceitos relacionados à comunidade surda, a Libras, a língua brasileira de sinais e questões correlatas. Essa nossa atividade ela está organizada, nesse nosso roteiro de aula, ele está organizado com o objetivo de discutir sobre alguns pontos que versam sobre o que seria Libras, o que seria a língua brasileira de sinais, o que é a comunidade surda e suas características, a trajetória dos surdos e finalizando a cultura, vamos discutir um pouco sobre a cultura e a identidade surda. Inicialmente, fazendo uma pequena introdução, antes de trabalhar especificamente os pontos de discussão, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre esses questionamentos e sobre essas observações, falando principalmente sobre o que é surdez, causas de surdez e tudo mais, Entender que essa comunidade surda ela precisa ser respeitada como qualquer comunidade, como qualquer cidadão brasileiro. Entender as suas características é essencial para proporcionar essa tendência, essa discussão da comunidade surda como do indivíduo surdo como cidadão brasileiro também, do indivíduo surdo no Brasil como cidadão brasileiro também. E aí nós temos alguns pontos iniciais nessa introdução que serão retirados do texto de Moura de 2016, que de um curso ministrado e ofertado pelo ENAP. O primeiro ponto a ser discutido são algumas possíveis causas da surdez. Essas causas da surdez, segundo o texto de Moura, ela tem várias possibilidades. Ela pode ser ocasionada desde o período de gestação até no perinatal, que é no momento do nascimento da criança, por alguma infecção hospitalar, falta de oxigênio, alguma questão relacionada ao momento de gestação, pode gerar essa questão de surdez, ou alguma questão pós-gestação, durante a vida do indivíduo, ele pode ser acometido com alguma situação e perder essa capacidade auditiva, gerando a surdez. Ainda nessa discussão, é interessante perceber questões que relacionam a descoberta da surdez. Porque como a gente tendo a surdez ainda como incapacidade humana, ela pode ser uma surpresa para os pais ao terem um filho e esse filho ser diagnosticado com surdez. E aí isso é uma questão bem cultural, toda uma como é que eu posso dizer, uma previsão que os pais fazem para esse filho, por ser tratada a surdez como uma questão bem de preconceito, isso pode ser um choque para esses pais, E aí mudar completamente as concepções que ele tinha para aquele filho, principalmente quando ele vem de pais ouvintes. Esse diagnóstico da surdez ele pode ser feito de várias formas. No período de gestação não é possível, segundo o material analisado de Moura, não é possível diagnosticar essa surdez, mas após o nascimento, por meio do teste da orelhinha, isso pode ser diagnosticado. Em muitos casos, essa surdez é diagnosticada quando a criança tem por volta de 1 ou 2 anos de idade. Um outro ponto que nós vamos discutir também nessa nossa introdução são graus de perda auditiva, Quando uma pessoa é considerada surda ou ela tem apenas uma perda considerável de audição. No texto de Silman e Silverman, também citados por Moura, 2016, existem alguns graus dessa perda auditiva. Uma perda auditiva normal é quando o indivíduo tem até 25 decibéis de perda auditiva. E aí essas perdas vão
aumentando para leve, moderado, moderadamente severo, severa e profunda. Uma pessoa, um indivíduo surdo, segundo o material consultado, ela é apenas considerada surda quando apresenta uma perda auditiva profunda, ou seja, maior que 91 decibéis. Os outros casos, entre perda leve e severa, né, leve, moderada e severa, elas são consideradas pessoas com alguma deficiência auditiva, alguma perda auditiva, mas não é considerada ainda surdo segundo o material. Apenas uma perda profunda de audição, a pessoa pode ser considerada legalmente surda. E aí, né, tentando responder ao nosso primeiro questionamento sobre o que é a Libras e quais são as características dessa língua brasileira, da língua brasileira de sinais, nós primeiro vamos discutir uma questão que é extremamente importante, a diferenciação entre língua e linguagem. Esse material vai ser abordado a partir do texto de Cell Schmidt Beck, de 2013. Segundo os autores, a ideia de linguagem, né, seria a capacidade de se comunicar através de uma língua, está na origem de toda e qualquer atividade comunicativa humana. No caso dos surdos, a linguagem utilizada é visual, diferente das línguas orais utilizadas pelos ouvintes. Então, nós que somos ouvintes, normalmente nos utilizamos de uma linguagem oral, né? A língua em si, que seria Libras, língua portuguesa, língua inglesa, segundo os autores, seria um sistema de signos convencionados e utilizados por todos que compõem uma mesma comunidade. Ou seja, um determinado grupo social convenciona e utiliza um conjunto organizado de elementos representativos que são aprendidos desde a infância e tornam o sujeito capaz de expressar suas ideias, desejos e necessidades. Para nós ouvintes, a nossa primeira língua, né, que chama L1, seria a língua portuguesa. Para nós ouvintes brasileiros, a gente tem a língua portuguesa. Para o surdo, o coerente seria que a L1 dele, a língua materna dele, né, a língua inicial dele, a primeira língua dele, fosse a Libras. E aí a ideia de Libras, ela, como língua, possui as mesmas características gramaticais, ortográficas, tudo relacionado à língua portuguesa, mas ao invés de utilizarmos a linguagem oral, nós utilizamos para Libras, nós utilizamos a linguagem corporal e visual. Desta forma, podemos considerar que a Libras, ela é uma língua, não uma linguagem, né? Ela é a língua brasileira de sinais utilizadas pelos surdos e também por ouvintes que têm interesse em se comunicar com a comunidade surda. Bem, tentando responder ao nosso segundo ponto de discussão sobre o que é a comunidade surda, nós temos alguns textos que vamos ajudar a responder esse questionamento. O primeiro é o de Cell Schmidt Beck, que ele vai caracterizar, vai definir essa comunidade surda como um grupo de pessoas surdas ou ouvintes que compartilham os mesmos interesses e possuem como referência um local como associação de surdos, federações, espaços religiosos ou outros. É interessante perceber que esse conceito de comunidade surda é diferente do conceito de comunidade de surdos, como apontado por Martins 2008. Comunidade de surdos é aquela relação de pessoas que possuem surdez, né? Pessoas que apresentam surdez, é uma comunidade de surdos. A comunidade surda, ela é, além da comunidade de surdos, né, das pessoas ouvintes que se utiliza da cultura surda também. Então a gente precisa fazer essa diferenciação, né, que a comunidade surda, ela é mais ampla, né, porque ela agrega também ouvintes que se utilizam das relações da cultura surda. Como terceiro ponto de discussão, nos foi solicitado para fazer uma abordagem sobre a trajetória dos surdos, né? Inicialmente, cabe destacar que, dentro do material consultado, falar sobre essas trajetórias precisa ter muito cuidado, porque muitas dessas questões
foram apresentadas e discutidas por ouvintes. Então, como se tem uma relação, né, meio que hegemônica entre as questões de ouvintes e surdos, uma questão que inclui preconceito e várias questões socioculturais, muitas dessas situações precisariam ser comprovadas, né? Mas a gente vai fazer os relatos em cima do que foi discutido. Então, para isso foi feito esse mapa, né, que vai fazer a relação entre as quatro partes principais, né, as quatro contextualizações históricas principais que discutem essas questões da trajetória dos surdos. A primeira é sobre a Idade Média. Inicialmente tinha-se uma idealização, né, relatos de que esses surdos eram considerados, adorados como deuses. Como eles não conseguiam se comunicar entre si, pensava-se que eles tinham a capacidade de conversar com os deuses. Isso, além de ser motivo de adoração desses indivíduos, gerava alguma inveja, certa inveja entre os ouvintes, né, por não possuir essa capacidade. Ainda na Idade Média, já são apontados casos e situações de abandono e morte de surdos por serem considerados inferiores aos ouvintes. Na Idade Média, a Igreja continua considerando esses surdos inferiores, né? Então, por exemplo, o casamento entre surdos com surdos precisava ser autorizado pela Igreja e várias outras questões. Na Idade Moderna, a gente começa a ver uma evolução das lutas relacionadas à comunidade surda, onde são observados os primeiros relatos de comunicação entre surdos e também as primeiras escolas para surdos. E na Idade Contemporânea, essas escolas vão aumentando, né, o número dessas escolas vão aumentando para surdos, e também é desenvolvida outras questões, como o desenvolvimento da medicina, tanto para surdos quanto para quem tem algum problema auditivo. Ele vai se desenvolvendo, vai evoluindo, e isso auxilia bastante o desenvolvimento da própria comunidade surda. E aí no Brasil, né, podemos também apontar alguns momentos importantes para essa comunidade, para o desenvolvimento dessa trajetória surda. Um dos primeiros relatos foi a data da chegada de Edouard Rouet, que é um professor francês, que tinha a proposta de abrir uma escola para surdos aqui no Brasil. E aí ele fundou o Instituto Nacional de Educação de Surdos Mudos, INES, em 1857. Né? Outros pontos, como a fundação da Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, em 77, e da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, em 87, também são elementos que auxiliam a composição dessa comunidade surda, dessa trajetória da comunidade surda. Também são pontos importantíssimos para essa trajetória aqui no Brasil, que foi a Libras considerada como língua brasileira de sinais, né, como língua reconhecida no Brasil em 2002, e a criação dos cursos superiores de letras Libras em 2006 e de bacharelado em 2008, são elementos importantíssimos para entendimento dessa trajetória surda. A gente não vai se prolongar falando por questões mais específicas, até mesmo por conta do tempo que foi dado para fazer a apresentação. E finalizando, tentando finalizar esses questionamentos e esses pontos que nos foram colocados, a gente acaba discutindo sobre cultura, as relações entre cultura e identidade surda. Né? Inicialmente, perceber que essa ideia de cultura ela tem uma relação de modificabilidade, né? Ela vai depender do grupo social, ela vai depender do período histórico que nós estamos falando. Então, falar de cultura surda também reflete essas questões temporais e sociais. Né? Entender que a Libras ela é um dos principais elementos da cultura surda, é a partir da composição da língua brasileira de sinais como língua reconhecida no Brasil, que o desenvolvimento dessa comunidade surda é efetivamente observado. Né? Então, um dos principais elementos
que reconhecem essa cultura, essa comunidade surda, e a própria identidade surda seria a Libras como língua reconhecida no Brasil para esses indivíduos. Falar também que discutir valores culturais, a gente precisa perceber principalmente a questão da comunidade em que esse indivíduo se encontra. A gente pode perceber, por exemplo, que esses valores eles são passados inicialmente de pai para filho. Então, quando um indivíduo surdo ele é filho de pais ouvintes, a gente tem involuntariamente, né, toda uma cultura ouvinte, ela vai ser passada para esse indivíduo. E aí, a partir dos primeiros anos de escolaridade, se ele tiver contato com surdos efetivamente, esses valores culturais dos surdos começam a ser implementados nesse indivíduo. E aí, inicialmente, ao nascimento, né, os primeiros anos de vida, realmente ele vai ter essa valorização da cultura relacionada dos pais e, posteriormente, questão de amigos, da escola, serão elementos importantíssimos que vão influenciar na cultura desse indivíduo. Seja ele surdo ou ouvinte, mas a gente geralmente tem essa relação inicialmente familiar e posteriormente escolar, de amigos próximos e tudo mais. Elas vão são elementos que auxiliam a construção cultural desse indivíduo, né? Pensar também que essa cultura é hegemônica, então por muito tempo pensou-se, né, que a cultura do ouvinte era superior a essa cultura da comunidade surda, e isso é completamente fora de cogitação nas nossas discussões atuais, né? Essa valorização, essa questão, ela não existe, mesmo ela sendo muito forte ainda. E a partir daí, a partir da Libras, a partir das construções sociais relacionadas a essa comunidade, a gente tem a implementação de uma cultura que se consolida como cultura surda. Em relação à identidade surda, né, o indivíduo se perceber como indivíduo surdo, a gente vai se utilizar muito dos relatos de Moura 2016, onde ele vai abordar algumas definições relacionadas a essa identidade. Segundo Moura, essa identidade para um indivíduo surdo, ela pode ter algumas relações, né? Ela pode ser, eu posso ter uma identidade conhecida como identidade flutuante, inconformada, de transição, identidade híbrida e efetivamente uma identidade surda. Essas duas primeiras, né, tanto a identidade flutuante como a inconformada, elas estão relacionadas muito ao império de uma concepção clínico-patológica sobre a surdez. Na primeira identidade flutuante, o surdo assume o papel de deficiente e comporta-se de modo a tentar superar sua perda auditiva. Já na inconformada, né, o surdo sente-se inferior ao ouvinte. Então, nessas duas situações, a gente tem realmente a questão da surdez como uma patologia, uma questão que o ouvinte é superior a esse surdo. Na identidade de transição, segundo Moura, né, o surdo ele tem contato com a comunidade surda, mas esse contato é tardio, na escola, na adolescência. Então, ele já se coloca... ele tem uma infância completamente integrada a uma cultura ouvinte, aí ele pode se sentir, sim, inferior em relação à cultura dele, cultura surda, para a cultura ouvinte. Ele não se encontra plenamente em nenhum dos mundos, tanto no ouvinte quanto no dos surdos. A ideia de identidade híbrida, segundo Moura, né, é aquela em que o surdo perdeu a audição ao longo da vida e aprendeu a língua de sinais como uma segunda língua. Ela não é a L1 dele, ela é a L2. Dessa forma, conserva seu pensamento pautado na língua oral, mas reconstrói suas relações sociais amparadas na língua visual, na Libras, no caso. E aí a identidade surda, efetivamente, se constitui por meio do desenvolvimento das experiências em língua de sinais. Nesse contexto, os surdos se assumem como surdos, né?
como sujeitos visuais e culturais. E aí essa é a identidade efetivamente da pessoa que se entende surda, que se entende dentro de uma comunidade surda, né, e efetivamente percebe essa igualdade entre surdo e ouvinte. Certo? Não existe mais essa questão de inferioridade, de pensamento inferior em relação ao surdo, ao ouvinte, perdão. Como proposta de filme, dessa ideia de cultura e identidade surda, eu vou sugerir esse filme Sou Surdo e Não Sabia. Aí tem um link no YouTube, mas é só procurar no YouTube que você encontra facilmente. Esse filme ele vai discutir como uma pessoa surda, a protagonista, né? Ela é uma surda, Sandrine, ele vai falar sobre a história de vida dela, relacionada a como ela se percebeu surda dentro de uma comunidade ouvinte e todas as questões relacionadas à construção de identidade surda dela. É um filme bem interessante, ele está disponível no YouTube para análise. É muito interessante esse filme para a percepção da identidade surda. E aí, para finalizar, nós temos algumas das referências utilizadas nessa apresentação. Espero ter sido claro e apresentado todos os pontos que deveriam ser discutidos. Qualquer questão, estou à disposição. Forte abraço.